Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 13.4. Convidar os pobres e estropiados. E dizia também aquele que o convidou: quando convidares alguém para o jantar ou a ceia, não convides nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus pais, nem teus vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te convidem e que assim retribuam o que receberam de ti. Mas quando derdes um festim, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pois eles não terão meios de te retribuir o convite, mas isso te será recompensado no reino de Deus. Lucas 14, 12, 15. Quando fizeres uma festa, diz Jesus, não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras, absurdas, se as tomarmos ao pé da letra, são sublimes se nelas procurarmos o sentido. Jesus não pode ter querido dizer que, em lugar de seus amigos, é preciso reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e aos homens incapazes de compreender as nuances delicadas do pensamento, seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O sentido de seu pensamento se revela nestas palavras: serás feliz pois eles não terão meios de te retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem em vista de um retorno, mas pelo único prazer de fazê-lo. Para fazer uma comparação mais clara, ele diz: convida para a tua festa os pobres, pois sabes que aqueles nada poderão te retribuir. Por festa deve-se entender não a refeição propriamente dita, mas a participação na abundância que usufruis. Estas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação num sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam para a mesa somente aqueles que lhes podem, como dizem, honrar ou convidá-los, por sua vez. Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os seus pais ou amigos que são menos felizes. Ora, quem não os tem entre os seus? É, algumas vezes, prestar-lhes um enorme serviço de forma discreta. Aqueles, sem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem disfarçar a boa ação por uma sincera cordialidade. Allan Kardec. Comentários. Os pobres e estropiados colocados na passagem de Jesus, são aqueles que nada podem retribuir, assim como muitas vezes, o Cristo falava em parábolas e metáforas análogas às leis divinas e universais de amor. E como colocado por Kardec no Evangelho, não se deve levar ao pé da letra esta passagem, uma vez que seu sentido é mais moral que literal. Convidar os pobres e estropiados em vez dos amigos e irmãos, é o mesmo que se doar por aqueles que nada têm e nada podem oferecer em troca, exceto pelo sorriso e pela gratidão. Fazer a caridade, fazer o bem por alguém esperando receber algo em troca, nada tem de caridoso, uma vez que, fazer algo visando receber em troca qualquer coisa que seja, será o mesmo que um simples comércio. O vendedor atende bem seu cliente porque dele recebe o dinheiro da venda. Fazer o bem esperando receber algo em troca, é fazer como o comerciante, e como orientado por Jesus e na codificação espírita, nada devemos cobrar das boas atitudes. Fazer a caridade deve ser algo de coração, fazer o bem simplesmente por ser o correto, e não como moeda de troca por algo de nosso interesse pessoal. Jesus nunca cobrou pelas curas dos doentes. Chico Xavier nunca recebeu dinheiro dos livros que escreveu. São Vicente de Paulo nunca cobrou pelo bem que fez às criancinhas. Bezerra de Menezes muitas vezes doava até o que não tinha para seus clientes doentes e necessitados. A caridade, portanto, a exemplo dos grandes vultos da humanidade, deve ser feita na sua forma mais pura e perfeita, e não como comércio, seja qual for a moeda de troca. Eles antes. Quando deres um festim, não convides teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Jesus, Lucas 14.12. Por festins deveis entender, não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Capítulo 13, 8. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. De certo que o divino orientador não estabelecia a desistência das relações fraternais, nem o abandono do culto às afinidades do coração.
considerando, porém, a humanidade por família única, induzia-nos a observar os irmãos menos felizes, na categoria de credores principais de nossa atenção, à maneira de enfermos queridos, que esperam no lar a prioridade de assistência por parte daqueles que lhes comungam o mesmo sangue. Nas celebrações da alegria, é inútil convocar os entes amados, de vez que todos eles se encontram automaticamente dentro delas. Recorda os que jornadeiam no mundo, sob as algemas de austeras privações e partilha com eles as vantagens que te felicitam a vida. Se exerces autoridade, é natural te disponhas à sustentação dos companheiros honestos que te apoiam à luta. Antes deles, no entanto, pensa no amparo que deves a todos os que padecem aflição e injustiça. Obtiveste merecimentos sociais elevados pelos títulos de competência que granjeaste a preço de trabalho e de estudo, e, com semelhantes valores, é razoável te empenhes no reconforto, a benefício dos que viajam no carro de tuas facilidades terrestres. Antes deles, contudo, atende à cooperação em favor dos que jazem cansados nas provações sem remédio. Desfrutas extensa possibilidade econômica, na qual é compreensível te devotes a obsequiar os amigos do teu nível doméstico. Antes deles, todavia, socorre os que esmorecem de fadiga e penúria, para quem, muitas vezes, a felicidade reside num sorriso amistoso ou num prato de pão. Amealhaste conhecimento e, nos tesouros culturais que adquiriste, é justo te aprazas, nos torneios verbais de salão, enriquecendo o cérebro dos ouvintes que te respiram às normas superiores. Antes deles, porém, divide a luz que te clareia o mundo mental com os irmãos do caminho, que se debatem ainda, na noite da ignorância. Jesus não te pede a deserção dos círculos afetivos. Ele próprio, certa feita, asseverou aos companheiros de apostolado: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o meu Senhor, vini chamo-vos amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Com os amigos, entretanto, consagrou-se primeiramente a aliviar a carga de todos os sofredores, como a dizer-nos que todos podemos cultivar afeições preciosas que nos alentem as energias, mas à frente dos que choram, nos transes de dolorosas necessidades, é preciso adotar a legenda deles antes. Emanuel. Diante de tudo, estabelece Jesus para nós todos uma conduta básica, de que todas as providências exatas se derivam para a solução dos problemas no caminho da vida. Sombra, caridade da luz. Ignorância, caridade do ensino. Penúria, caridade do socorro. Doença, caridade do remédio. Injúria, caridade do silêncio. Tristeza, caridade do consolo. Azedume, caridade do sorriso. Cólera, caridade da brandura. Ofensa, caridade da tolerância. Insulto, caridade da prece. Desequilíbrio, caridade do reajuste. Ingratidão, caridade do esquecimento. Diante de cada criatura, exerçamos a caridade do serviço e da bênção. Todos somos viajores na direção da vida maior. Doemos amor a Deus, na pessoa do próximo, e Deus, através do próximo, dar-nos-á mais amor. Bezerra de Menezes. Base bibliográfica. Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 13, item 4. Livro da Esperança, Emanuel, capítulo 35. Caminho Espírita, autores diversos, capítulo 49.